Fala comigo, people! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol, do Caroline Jesus, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, pessoal, eu sumi um pouquinho aqui, né? Fiquei 2 semanas quase aí sem postar vídeo. Eu postei uma live, foi final de semana passado. Se você não viu, vai conferir, porque foi o nosso 4º episódio do Let's Talk Podcast, falando um pouco sobre, né, a necessidade da igreja. E agora eu voltei, né, a postar vídeos. Para quem não acompanhou, tanto na live quanto nos stories e até por aqui mesmo, eu fiquei um tempo tendo algumas dificuldades técnicas, né? Tive que trocar de celular, e aí esse processo de adaptação, e também viajei. Eu tava viajando, né, na última semana, então ficou difícil de postar vídeos, adaptação com o novo celular, vários problemas, mas agora, graças a Deus, tá resolvido e eu voltarei melhor do que antes, tá? Em virtude dessa quase 2 semanas que eu fiquei sem postar vídeos, eu vou lançar um vídeo extra, né? Quinta-feira, às 16 horas. Vai sair o de segunda, né? Que é esse The Sims. E vai sair um Lyrical Illustration, que vocês gostaram muito de Lyrical Illustration. Vai sair um sobre pecados capitais, tá bom? Espero que vocês gostem e pode ficar tranquilo que agora voltaremos à nossa rotina. Como vocês já sabem, vocês podem sugerir temas através do Instagram, aqui nos comentários também, mas eu sempre, depois que eu consigo pegar a maioria das sugestões, eu abro a caixinha, né, até para não ficar muita coisa. Eu já tenho algumas coisas programadas em mente, tá bom, pro canal, mas eu vou, ao longo do possível, vou trazendo suas sugestões, podem ficar tranquilo que todo mundo vai ser atendido, tá bom? Então vamos pro vídeo. E nesse segundo episódio de The Sims, né, a nossa série sobre os pecados, a gente vai falar sobre orgulho. Você já foi orgulhoso, já teve orgulho de alguma coisa? Acredito que sim, acho que todos nós. Esse pecado é um pecado muito subestimado, é um pecado que muitas pessoas têm, só que muitas pessoas não se arrependem dele. E é um pecado que Deus abomina, um pecado que Deus odeia. Hoje vamos abordar alguns aspectos do orgulho, à luz da Bíblia, personagens bíblicos relacionados a esse pecado. Vamos trazer também algumas dicas de fé e uma mensagem para você conseguir fazer sua libertação do orgulho. Mas o que é o orgulho? O orgulho, no dicionário, é o excesso da autoadmiração, da sua capacidade, é soberba, altivez, é uma satisfação completa, uma autossatisfação completa de si. Mas quando a gente traz no contexto da Bíblia, a gente vê que é a autossuficiência de Deus, porque você tem aquela confiança em si mesmo, então você não precisa de Deus. Esse é o pecado de Lúcifer. Se vocês não sabem, existe um diabo pior do que Lúcifer, que é o orgulho. Então, um coração orgulhoso é um coração cauterizado, um coração que resiste à repreensão, que não gosta de ser corrigido, um coração que não se arrepende. Então, quando você pensa no orgulho, você pensa nele como a raiz dos outros pecados, porque ele cauteriza, ele deixa o coração de pedra, para que quando vem uma mensagem, vem o Espírito Santo, ou vem alguma repreensão nesse sentido, ele vai se fechar e ele não vai aceitar aquilo ali. Porque aceitar a repreensão ou a correção é como se ele se fizesse menor. Então, é o único pecado que o diabo não joga contra você. Todos os outros pecados, quando você comete, ele está prestes a se arrepender, o diabo começa a te jogar culpa, te jogar aquela acusação. Agora, o orgulho não. O orgulho, ele não vai usar orgulho contra orgulho. Então, ele deixa você ficar ali, porque você vai receber como se fosse uma vacina anti-arrependimento. Que o orgulho, você vai falar, eu não preciso disso, eu não preciso de Deus, eu sou autoconfiante, eu tenho a minha essência, eu sou melhor do que todo mundo, eu não preciso disso. Isso é orgulho, tá? E muitas pessoas sofrem com esse pecado, e ele é tão danoso, porque a partir dele você vai tendo avareza, ira, raiva, vai tendo todas aquelas outras, egoísmo, né? Vai tendo aqueles emaranhados de pecados. Então, Deus abomina, tá? Eu, por exemplo, aprendi algo que é o seguinte: uma pessoa que é humilde de coração, ela nunca vai se sentir humilhada, porque ela sempre acha que ela nunca se acha maior do que todo mundo. Claro que a gente não deve nem se sentir menor e nem maior, a gente tem que se sentir médio, a gente tem que reconhecer o que Deus deu pra gente, mas também a gente não pode ter confiança em nós mesmos, somos dependentes, né, do único que é suficiente, que é o Salvador Jesus Cristo.
Porém, a pessoa que é humilde, ela quase nunca vai ter a sensação de humilhação. Nossa, que humilhação. Quando você se sente humilhado por alguma situação, você tem um certo orgulho. Eu aprendi isso e eu comecei a levar isso pra vida. Por quê? Eu comecei a ter momentos de muito orgulho, sabe? De às vezes não querer fazer algo por orgulho, ou às vezes não pedir perdão por orgulho, ou sei lá, ter orgulho de mim mesma por fazer algumas coisas. E aí tudo isso vai cauterizando a sua mente, deixando seu coração, né, insensível à voz do Espírito Santo. Deixar o orgulho entrar é a mesma coisa que abrir a porta para todos os outros pecados, porque você começa a ficar insensível, você começa a ficar totalmente duro. E aí qualquer situação você não quer se rebaixar, qualquer situação você quer mostrar que é o maior. E é muito pelo contrário o que Jesus fez. Jesus era manso e humilde de coração. Ele, com todo o direito de responder alguma coisa, ele não respondia. Às vezes até virava outra face, mostrar que ele era autossuficiente. Jesus tinha todo o poder, ele tinha toda a unção, mas ele não precisava de fazer isso, porque ele era manso. E a gente tem que aprender dele. Então, já que a gente viu qual que é a definição de orgulho no dicionário, vamos ver o que o orgulho é na Bíblia, o que ele representa para Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Vamos lá. Diz o seguinte: antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Traduzindo aqui, porque tem várias, transcrições aí diferentes, tá falando assim que Deus dá graças aos humildes, né? O humilde não é a pessoa que se sente humilde. Ai, eu sou humilde. Não, é a pessoa que se humilha diante de Deus. Agora, a pessoa orgulhosa é a pessoa que nem diante de Deus se humilha. Então, assim, Deus dá graça para as pessoas humildes de coração, mas para o orgulhoso ele se opõe, ele abomina, ele rejeita. Então, vamos supor, o orgulhoso está fazendo uma oração: Senhor, eu quero um carro azul, quero um carro azul. Deus não dá nada a ele, ou se der, vai ser o contrário do que ele queria. Porque Deus vai se opor, Deus vai fazer frente. Ele não simplesmente não concorda, ele vai ser a oposição, ele vai ser contra o orgulhoso. Então, assim, como eu disse, o orgulho, ele é considerado o mal supremo. Dele vem todos os outros pecados, tá? Porque ele é aquele primeiro orgulho. Todo mundo que peca tem um pouco de orgulho em si, mas tem pessoas que nascem muito orgulhosas, que você vê e fala: não, aquela pessoa é muito orgulhosa. Mas, no geral, todas as pessoas que continuam na prática do erro têm um pouco de orgulho em si. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz o seguinte, que a soberba precede a ruína e o espírito altivo precede a queda. Ou seja, a pessoa soberba, que tem muito de si, e o espírito orgulhoso, ele vai preceder a destruição dele mesmo. Então, você pode ver, todo mundo que tem uma queda, que tem uma ruína na vida, você viu que aquela pessoa, antes disso, foi orgulhosa, né? Porque você sabe que depois que a pessoa cai, ela pode ter uma reconciliação se ela deixar o Espírito Santo entrar, e o orgulho pode ir embora. Porém, se a pessoa persistir no orgulho, ela vai só cada vez se arruinando ela mesma, porque o orgulho é aquele excesso de si. Em Provérbios também, que fala muito sobre orgulho, 16, capítulo 5, fala que Deus abomina o orgulho e que por mais que muito se faça, o orgulho não se escapará do castigo. Então, Deus vê o orgulho e o pecado, o orgulho, ele vê Lúcifer. Porque, como eu disse, orgulho é um diabo pior do que Lúcifer. Foi o pecado que fez com que Lúcifer caísse. Então, toda vez que Deus visualiza alguém orgulhoso ou o pecado de orgulho, ele visualiza Lúcifer. Imagina. Pensa o seguinte, que o pecado de orgulho é como se você fosse na presença de um rei, todo cheio de si, sem se curvar, sem se reverenciar, não querendo saber quais são os protocolos, os horários para ver o rei. Fala com o rei que eu tô esperando aqui, dá licença, que eu quero entrar. Imagina, toda vez que você é orgulhoso diante de uma oração a uma pessoa, é como se você estivesse fazendo isso. Pensa aqui com Deus, você quer ir lá fazer uma oração, você quer pôr Deus na parede? Olha, rei, você tem que fazer o que eu quero, porque é assim, o mundo gira em torno de mim. Não, você tem que baixar bem sua bolinha, chegar todo humilde,
reverenciar. Não é falar que eu sou humilde, Senhor. Não, é se humilhar diante de Deus, porque Ele é o teu rei. Então você não pode chegar com Ele com nenhum certo orgulho, você tem que quebrantar. Já viu Naamã? A história de Naamã? Um homem, ele era um oficial, um cara nobre, entendeu? Porém, ele estava numa condição ali de doença. Tem gente que até quando está doente não consegue se humilhar, não consegue se prostrar aos pés de Deus, que é o único que pode ajudar. Então ele chegou pomposo, né, cheio de lepra. Cara, ali aquele conserto, talvez se Deus quisesse, ele falaria assim, você é curado. Olha como que Deus trabalha diferente para as pessoas. Deus curando cego. Tem vezes que ele ia, cuspia na areia, passava. Tem hora que ele fala assim, fique curado. Por que com Naamã? Deus é poderoso, ele poderia falar, ok, fica curado. Não. Deus queria primeiro tratar o pecado dele. Então, o que ele fez? Vai lá naquela rio arruda lá e mergulha 7 vezes. Não era a questão de, se ele, então qualquer pessoa precisar de cura, vai lá no rio Jordão para ser curado? Não. Era aquela cura dele tinha que ser completa. Era a cura da doença e a cura do pecado. Então, aquele fato dele se mergulhar, se prostrar naquela água suja, sendo um homem nobre, sempre estar em águas limpas, era a quebra do eu. Então, essa quebra do eu, desse orgulho de quebrar essa capa, esse endurecimento do coração é muito importante. Então a cura vem depois que você trata o primeiro pecado, que é o orgulho. Os outros vão sendo redimidos porque você vai ser sensível à voz do Espírito Santo, à voz da redenção. Naamã foi lá, às vezes pode ter pensado, esse cara é louco, né? Mas ele falou, não, eu vou fazer isso, não importa, eu que estou precisando de ajuda, é eu que preciso de Deus, não é Deus que precisa de mim. Eu dependo de Deus. Então ele foi lá, ele foi curado do pecado, do orgulho, e foi curado da sua lepra. Então, irmãos, muitas das vezes Deus vai ter maneiras diferentes de tratar a gente, porque a gente às vezes tem um orgulho enrustido, então Deus quer tratar isso primeiro, porque Ele sabe que isso pode ser um mal pra gente. Tanto o orgulho quanto a idolatria, Deus quer tratar isso primeiro, antes de resolver as outras áreas da sua vida, porque se Deus tratar a sua cura, ali, vamos supor, de uma doença, ou uma bênção que o senhor está precisando, com você com essa narizinha em pé, com essa altivez de coração, capaz de Deus fazer um milagre e você falar que foi você. Você não vai dar glória para Deus. Claro que Deus, assim, Ele não precisa de você. Ele não precisa. Ele é autossuficiente. É você que precisa dele. Então Ele faz isso para o seu próprio bem. Ele quebra seu orgulho, Ele quebra o seu eu, para que você seja uma nova criatura transformada em Cristo, porque é você que precisa disso, não é Ele. Então, Ele trata primeiro isso. Então, a gente vê na própria Bíblia, como eu já mencionei, é o pecado de Lúcifer. O primeiro pecado, ele tem vários pecados, né, gente? Mas o primeiro pecado dele foi ter orgulho. E eu vou mostrar isso para vocês, que tá lá em Isaías 14, capítulo 14, versículo 12, né? Que a gente vai ver como que foi a queda de Lúcifer e por que o orgulho estava nele. Olha aqui, ó. Isaías capítulo 14, versículo 11, fala o seguinte aqui, ó. Já foi derribada no inferno a tua soberba. Ou seja, o teu orgulho já foi para lá. Com o som dos teus alaúdes, né? Que no caso, os alaúdes seria o som da tua harpa, em algumas outras traduções. Os bichinhos debaixo de ti estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Olha o tanto de título que Lúcifer tinha. Ó estrela da manhã, filha da alva. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte. Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que faz estremecer a terra e que faz estremecer o reino, que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para suas casas. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa, mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, com vestidos de mortos atravessado a espada, como os que descem ao covil e de pedras como corpo morto pisado. Ou seja, o teu orgulho te fez cair. Foi o que a gente leu lá em Provérbios 16, 18, né? Que a soberba
precede a ruína e que o espírito altivo, o espírito orgulhoso, precede a destruição, precede a queda. Então, o que fez o diabo cair foi isso. Ele era alguém muito importante lá no céu, alguém que fazia parte de toda a adoração de Deus, mas ele encheu o coração de orgulhoso e falou, peraí, eu sou um dos mais importantes aqui. Por que é só Deus que tem que receber a glória? Só Deus tem que receber a adoração? Também quero ser igual ao Altíssimo. Então eu vou subir lá. Aí Deus viu, orgulhoso. Então você vai cair. O inferno será a sua casa. Então Deus rebaixou ele ao pó. Se você quer ser orgulhoso para Deus, Deus te abate, Deus te humilha. Então se humilha diante de Deus, que Deus vai te exaltar. Porque muitas pessoas entendem aquele versículo errado que fala assim, os humilhados serão exaltados. Gente, nunca você viu isso na Bíblia. Os humilhados serão exaltados. Não, porque, vamos supor, uma pessoa orgulhosa, qualquer coisa que ela tenha que fazer para alguém, ela vai se sentir humilhada. Então quer dizer que ela foi humilhada, ela vai ser exaltada? Não. Os que se humilham serão exaltados. Aqueles que se põem abaixo, falam, olha assim, eu não sou nada. Vai fazer alguma coisa para alguém, olha, eu não sou ninguém, sabe? Eu não sou ninguém. Não é ter aquela falsa confiança. Estou falando que você está diante de um Deus, de um rei todo-poderoso. Se humilha, olha assim, eu não sou nada. Eu nem mereço estar aqui na tua presença. Mas assim, se o Senhor me permitir, se o Senhor tiver graça e misericórdia de mim, eu vou fazer o que o Senhor está pedindo. Então assim, aí Deus, opa, se humilhou, vamos exaltar. Agora quem se exalta, não sei o que, vai ser humilhado. É aí que tá. Então, todas essas consequências para uma pessoa orgulhosa existe. E Deus odeia o orgulho. Ele odeia o orgulho porque o orgulho é a figura de Lúcifer. Então, o Senhor, ele tem dia separado para julgar o orgulhoso. Porque é tanta raiva que esse orgulho faz o Senhor passar, que ele quer um dia só para acabar, para bater com a galera orgulhosa. Então, aí os 23, a gente tem aqui, olha aqui. O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para degrenir a soberba, abater a soberba, o orgulho de todo ornamento e envelhecer os mais novos da terra. Ou seja, o Senhor, ele está planejando, imagina o Senhor, como destruir o orgulhoso, eu vou acabar com eles. Imagina, você não quer ser parte disso, você não quer. Então, se arrependa do orgulho, sabe? Fala, olha Senhor, me sonda, tem alguma coisa em mim, assim como Davi fazia. Davi é considerado homem segundo o coração de Deus, não é porque ele não pecava, ele pecou feio, porém ele era rápido para se arrepender, rápido para pedir ao Senhor para sondá-lo e ver se nele tinha alguma coisa errada, para que ele pudesse consertar. Peça ao Senhor, Senhor, me ajude a ver dentro de mim se tem algo que eu estou fazendo, algum orgulho que está dentro de mim, quebra o meu eu, me faça de novo. Gente, contando uma rápida história. Eu sempre fui uma pessoa eu sou muito orgulhosa, eu vejo que eu sou muito orgulhosa nos meus princípios. Eu tenho coisas comigo que às vezes podem ser princípios cristãos, que eu sou muito orgulhosa, convicções. Eu pedi a Deus, em setembro do ano passado, que foi a minha conversão verdadeira, falei, Senhor, quebra o meu eu, quebra minhas convicções, tudo que eu acho que eu sei, quebra, refaz, me dá as suas convicções, os seus princípios. E aí isso, o Senhor foi trabalhando com o meu orgulho. Há um tempo atrás também, em 2021, eu falei a mesma coisa com o Senhor. Eu falei, Senhor, olha dentro de mim, vê se tem alguma coisa que eu preciso consertar, porque eu não tô achando, eu não tô conseguindo. Aí Deus me deu uma lista de pessoas. Eu falei assim, o que é isso, Deus? Então, isso aqui é uma listinha para você contatar essas pessoas. Eu falei, mas eu não entendi. Pessoas que você precisa pedir perdão, pessoas que você precisa contar a verdade, pessoas na qual você desprezou. Você vai contatar todas elas e fazer o que eu tô te pedindo. Ah, Senhor, mas eu não devo nada a essa pessoa, não. Eu não fiz nada com essa pessoa, não importa. Foi ela que fez comigo, não importa. Você vai lá e vai pedir perdão. Você vai lá, vai contar a verdade. Você vai lá, vai explicar uma coisa, uma situação que ficou mal entendida. E eu tive que fazer isso. Foi dolorido, porque era o meu eu. Só que depois eu vi que, tipo assim, quando eu deixo Deus trabalhar, não interessa o meu eu. É o Senhor que tem que ser grande em mim, não o meu orgulho que tem que ser grande em mim. No final eu me senti tão bem. Eu voltei a conversar com pessoas que eu não conversava, pessoas que eram minhas amigas. Deus foi lá e falou assim, vai lá, tranquilo. Às vezes Deus me manda fazer alguma coisa e eu não vou por orgulho. E Deus, quando eu reparo isso, eu falo assim, Deus, é meu orgulho que não tá deixando, né? Quebra o meu eu. Então eu já tô pedindo, Deus, quebra o meu eu. Porque às vezes a gente é orgulhoso de alguma coisa que a gente faz, de alguma situação, de um perdão que a gente precisa liberar. A gente é orgulhoso, porque a gente às vezes acha que não tá errado. Então pede a Deus.
Pede a Deus, se você só, Deus, eu tenho dificuldade com isso. Tenho dificuldade de reconhecer meus erros, de pedir perdão, de às vezes ter que me humilhar para alguém, me rebaixar alguma coisa. Me ensina, Senhor. Porque o Senhor mesmo fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Senhor, Ele não deu exemplo de ninguém. Ele falou, aprendei de mim, eu sou o seu exemplo. Pega o exemplo de Jesus. É igual eu falo com a galera que não gosta de ir na igreja porque teve alguma decepção, teve alguma coisa lá. Eu falo, gente, aprende de Deus. O Senhor é nosso exemplo. Se você focar em Jesus como seu maior exemplo, você não vai ter decepção. É a mesma coisa com orgulho. Pede Deus, foca em Deus. Senhor, olha para dentro de mim. Eu sei que tem coisa errada aqui, mas eu não tô conseguindo reconhecer. Me ajuda a reconhecer. Trabalha comigo, Espírito Santo. E vai deixando. Abre a porta para Ele, porque Ele vai liberando, tirando esse orgulho dentro de você. Então, o orgulho, o que ele faz? As consequências é que ele te corrói por dentro. Ele corrói você. Assim como Adão e Eva, quando o diabo tentou Adão e Eva, ele queria que Adão e Eva tivesse o pecado deles, que é o pecado de orgulho. Entendeu? Então ele falou assim, pode comer, você vai ser igual a Deus. Então ele falou assim, opa, eu vou ser igual a Deus? Aí encheu aquilo ali dentro deles. Não, nós vamos ser igual a Deus, então a gente vai fazer isso aqui. Eles já eram a imagem e semelhança a Deus. Ser imagem e semelhança a Deus não significa você ser igual a Deus. Significa que você está ali pronto para Deus, preparado para Deus. Então, eles encheram de orgulho. Opa, então eu também quero. Então, é isso aí. Olha, eu posso ser igual a Deus. Olha, entendeu? O diabo, cada vez, ele tenta colocar orgulho dentro de você. Se orgulha. Você quer ser homossexual? Você quer ser lésbica, que é uma coisa contrária ao que diz a Bíblia, contrária à natureza? Não, você tem que fazer e além disso você tem que se orgulhar. Então você vai, peca e cauteriza sua mente. Então quando vir alguém para te falar, olha, isso está errado, isso é contra a Bíblia, contra a natureza que Deus fez você, a pessoa, não, eu tenho orgulho. E aí inventam, dia do orgulho de não sei o quê, dia de orgulho de não sei o quê. Então assim, a gente não tem que se orgulhar, principalmente de pecados. A gente não tem que se orgulhar, porque nada somos nós que fazemos. Tudo é Deus em nossa vida. Somos dependentes deles. Somos totalmente incapazes. Somos fracos, pobres e nu. A gente é pó da terra. Pó. A gente não pode fazer nada. Nada, nada, nada. O Senhor, com um sopro, acaba com a nossa vida. Nem precisa. Eu acho que Ele só... Acabou. Não precisa fazer nada. Ele não precisa fazer nada pra matar a gente, pra acabar com a nossa vida, pra dar um fim na nossa história. Então a gente não tem que ter orgulho no nosso coração. Porque toda vez que a gente deixa o orgulho entrar, a gente cauteriza e aí abre porta para os outros pecados. Todos os outros pecados têm orgulho. Pecados de pornografia, masturbação, pecados de lascívia, prostituição, tem orgulho. Eu tenho que ser desejada, eu tenho que ser querida, eu tenho que ter alguém comigo. Isso é um orgulho. Porque você, às vezes, não pode passar um momento de, eu vou ficar sozinho mesmo, mas eu tenho Deus, tá tudo bem, eu só preciso dele. Não. Você enche de si vaidade, enche soberba. Então isso não adianta. Esse enchimento de si mesmo, enchimento de concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, tudo isso que você enche, que não é Deus, gera esse orgulho que corrói a sua alma. Senso de justiça própria, esse de querer se defender de tudo te incomoda. Por exemplo, tem um caso, do pastor Hernani, que ele contava que um dia ele estava no avião, ele estava de fone e lendo livro, E aí a aeromoça queria dar alguns recados, então ela chamou a atenção do pessoal, gente, desliguem os telefones rapidinho, o fone, ou feche o livro, e pare aqui para prestar atenção. Ele tirou o fone, mas continuou lendo o livro. Aí ela veio e falou assim, senhor, presta atenção aqui, para de ler o livro por um instante, só porque eu vou dar algumas orientações importantes, tal. Ele, não, eu estou lendo o livro, eu tô te ouvindo, tô tranquilo. E ela falou novamente com ele, ele continuou falando, que estava ouvindo ela mesmo lendo o livro. Por fim, ela começou a explicar e ele estava assim, lendo o livro. Por fim, ela chegou no ombro dele e falou, Senhor, eu preciso dar algumas orientações e eu preciso da sua total atenção. Então, feche o seu livro, por favor, e preste atenção em mim. E ele, com a mansidão tranquila, foi e falou com ela, olha, eu consigo fazer isso, eu não tenho problema nenhum em ouvir você e ler o livro. Eu tenho capacidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A menina foi, falou, tudo bem, continuou dando as orientações. Quando ele chegou em casa, ele falou com a mulher dele, nossa, hoje Deus me deu uma graça da mansidão, porque a mulher me irritou, eu tava ouvindo ela, e ela querendo que eu fechasse meu livro, gente do céu, não sei o que ficou. Aí a mulher dele falou assim, olha,
Você foi manso, mas você foi orgulhoso, você não foi humilde. Porque a pessoa que é humilde, se a pessoa tá pedindo um favor a ela, que é uma coisa fácil de fazer, você teria fechado. Se você tivesse sido humilde, você teria fechado, né? E ouvido ela. Foi tão rápido a orientação que você poderia ter parado. Você não foi humilde, você teve orgulho no seu coração. Não. Quem que ela pensa que eu vou fechar o meu livro por causa dela? Eu tenho ouvido e tenho olhos. Eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se ele tivesse sido humilde, ele teria fechado o livro e ouvido ela. Seria tão rápido, voltaria a situação. Mas ele só foi manso, porque ele não se escabelou, né? Porque ele é um cara muito temperamental, que ele fala. Não se cabelou, mas não adiantou, porque ele não foi humilde. Então, o Senhor ficou assim com ele. Poxa, você poderia ter fechado. Então, tem situações na nossa vida que a gente pode ter um ato ali de humildade, de ouvir, parar pra ouvir. Às vezes, tem pessoas até na rua, sabe? Que são pessoas pobres, pessoas que precisam ali de um auxílio, alguma coisa. E aí, a gente para pra ouvir, assim. Só aquele ato de ouvir gera uma humildade ali. Às vezes, você pode ajudar, às vezes, não. Então, assim, tem momentos, claro que tem momentos que são mais complicados, né? Tem lugares mais perigosos, que é difícil você parar, mas em outros momentos, se você tiver a oportunidade, pare, ouça. Se você puder ajudar, ajude. Mas não seja orgulhoso de passar com o nariz em pé, porque Deus detesta isso, sabe? Deus detesta o orgulho. A gente já viu na Bíblia que Deus detesta. Como que a gente lida? O Senhor, quando ele vê alguém orgulhoso, ele vai dar algumas aflições para aquela pessoa, para que ela gere essa virtude de ser humilde. Às vezes vai dar uma situação que vai te humilhar, que você vai ter que se rebaixar. E o que você tem que fazer? Jejum. Jejum é a humilhação da carne. Faça o jejum. Ore. Mas ore assim, Senhor, sonda-me. Eu não sou nada assim. Não sou nada. Pratique isso. Pode ser que no começo você vai falar isso da boca pra fora, mas essas palavras vão entrando. Pede o Espírito Santo para te convencer, para tirar a cauterização do seu coração. E aí você vai recebendo. Vai vendo situações da sua vida, pequenas atitudes que você às vezes por orgulho não faz. Fala, Senhor, me ajude a fazer isso. E vai dando o primeiro passo, pedindo, colocando Deus na frente e tratando Deus como o rei que ele é. Chegue nele com tranquilidade e humildade. Chegando, Senhor, o Senhor não me deve nada. Sabe? Eu não sou nada também. Mas pela tua graça e misericórdia, o Senhor vai me dar capacidade para fazer. Ó, Senhor, não vou te colocar na parede, porque não é nossa função colocar Deus na parede, gente. Deus não nos deve nada. Ele é um rei maravilhoso, justo. Então, se você fica também, às vezes, vendo alguém se gabar por alguma coisa e você fica incomodado, isso pode ser um senso de orgulho. Tipo assim, quem que ela pensa que é? Nossa, se eu falasse pra ela... Então, assim, ficar se incomodando, se defendendo de tudo, isso é como se você tivesse com o seu orgulho ali como uma defesa, um escudo. Coloca Deus como seu escudo. Quando alguém te humilhar, deixa a justiça pra Deus. Não queira se vingar, querer se mostrar maior. Passa aquele momento, coloque nas mãos de Deus que Ele vai fazer a justiça correta, porque a nossa justiça não é a mesma de Deus. Então não queira justiça, não queira buscar justiça. Coloque seu orgulho lá para baixo. Lembre-se que a figura do orgulho, antes de você dizer que tem orgulho de alguma coisa, é Lúcifer. Então não queira ser como Lúcifer. Então, irmãos, espero que tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês. É muito importante a gente reconhecer que a gente é orgulhoso, tá? E aí, eu espero vocês no próximo vídeo, quinta-feira. Se você gostou, curte, comenta, compartilhe. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!